Um crime bárbaro chocou a população de Ji-Paraná e região há exatamente 14 dias atrás, mais precisamente aí no dia 6 de janeiro, uma quarta-feira. O corpo foi encontrado um dia depois, na quinta-feira. Hoje de manhã houve aí a oitiva desse indivíduo identificado como Wanderson de Freitas, de 30 anos. Ele matou Ângela Maria aí e colocou ela dentro do guarda-roupa lá no Greenville, segundo distrito de Ji-Paraná. Nós estamos aqui no DHPP, na Delegacia de Homicídios e Crime contra a Vida, aqui na cidade de Ji-Paraná, no 1º distrito. Vamos conversar com o delegado Luiz Carlos Ora. Ele conta mais detalhes de como se deu essa oitiva aí e o que o Wanderson ele falou dessa morte, por que ele matou e mais alguns detalhes. O investigado foi interrogado e disse que não se lembra de nada. Ele disse que consumiu 1 litro de vodka e mais 10 pedras de crack num prazo de meia hora. Ele saiu de lá, da casa dela, onde ele fazia alguns serviços na casa. Ele saiu de lá às 19h30 e até às 8 horas ele tinha consumido toda essa droga e essa bebida. E por causa disso ele não se lembra de nada. A única coisa que ele fala que se lembra é que às 8 horas a Ângela estava na casa. Mas ele também não disse se ele que a levou para lá ou se ela foi espontaneamente. Ou se ela foi com ele espontaneamente, entendeu? É isso que ele disse. Olha, não tem em nenhum momento teve nenhuma possibilidade que isso houvesse. Só antes, né, quando acontecia o desaparecimento, que não tinha uma possibilidade de autoria. Depois que houve essa possibilidade, todas as circunstâncias indicam que o crime foi praticado por uma pessoa só mesmo. No caso ele, porque a vítima, depois que desapareceu, só foi encontrada na casa dele. E nesse período ele fala que às 8 horas ela estava lá e quando acordou às 4h30 ela estava também morta ao lado dele no colchão. Olha, a possibilidade de homicídio qualificado e vilipêndio ao cadáver, né, que seria mais tecnicamente falando, ele teria matado utilizando esses recursos de asfixia, meios torturantes, dificultando a defesa da vítima, que qualifica o crime. Aí você tem um crime contra a vida, né? Ou um crime de estupro. O que diferencia é o que a pessoa quer fazer. É um comparativo com o latrocínio. A pessoa quer roubar e acaba matando a pessoa que impede. Na verdade, está praticando um crime contra o patrimônio, mas, como matou alguém, a pena fica bem elevada. É o mesmo caso no caso dele. Se ele matou e depois manteve relações sexuais com a pessoa morta, ou se ele estuprou e depois matou, né? Parece, não posso dizer ainda, que as circunstâncias depois tão mais razoáveis para você presumir que foi um estupro qualificado pelo resultado morte. Mas, diante do interrogatório dele, eu tenho que fazer a prova por outros meios, né? Então, tem que esperar mais um pouquinho para a gente definir o delito que a gente vai enquadrar. Ele vai a júri popular? Ele só vai a júri popular se for um crime de homicídio, né? Como se não for um crime de homicídio, ele vai para o juiz comum, né? Um juiz togado que julga. Se for um homicídio, ele vai para o tribunal do júri. São aquele colegiado de pessoas leigas que julgam. Sendo condenado, quantos anos ele provavelmente ia pegar de cadeia? A pena dos dois crimes é igual, 12 a 30 anos. O que acontece no júri é que se tiver mais de uma qualificadora pode ter um aumento de pena, mas de qualquer modo, ninguém cumpre mais de 30 anos de pena nesse país, né? Se você for condenado a 100 anos de cadeia, você só cumpre 30, né? É o prazo máximo de cumprimento de pena. Ele falou por que fez isso? Ele teve alguma atenuante, assim, porque ele teria matado ela, estuprado? Como eu disse antes, ele disse que não se lembra de nada. Então, quem não se lembra de nada não vai conseguir justificar um ato que não se lembra o que fez.
Apesar que no fim das contas ele confessa que foi ele que fez, porque ela entrou lá às 8 e foi encontrada às 4h30 quando ele acordou. Nesse momento ele foi acordado pela família que procurava ela e queria falar com ele, porque ele foi a última pessoa que viu. Ele colocou o colchão que ele estava dormindo e que ela estava ao lado por cima dela. O quarto não tem porta, dá para você ver da rua, mas o colchão impedia a visibilidade. E a família que entrou ali não foi até o quarto. Então o cadáver não foi encontrado. Não. A ocultação do cadáver existiu, não é nenhuma possibilidade, ela é real. É o único crime certo. Porque que ele fez? Ele pegou, depois que ele voltou, que a família ficou lá, ele falou que ia viajar, ia para o Mato Grosso, onde trabalha. Aí eles filmaram e até fotografaram os documentos dele. Ele voltou para dentro, né? Porque ele ia para o outro estado, que aliás foi onde ele foi preso. Ele voltou lá, disse que pegou elas pelos tornozelos e arrastou até o guarda-roupa, do colchão até o guarda-roupa. Aí ele colocou primeiro a cabeça e depois jogou as pernas, né? E ela foi encontrada daquele jeito que foi. Depois que ele conseguiu, só conseguiu armazenar ela dentro do guarda-roupa, depois que flexionou as pernas. Ele colocou um paletó por cima, para que não fosse encontrado. Né? É uma ocultação, né? Os exames comprovaram o estupro, né? Não, os exames comprovaram que tinha esperma na vagina. O estupro você comprova por outras circunstâncias. O que aconteceu foi a conjunção carnal, né? Ela tinha sêmen na vagina. Você presume que teve um relacionamento sexual. Agora, se foi o estupro, é uma conduta criminosa. Depende de consentimento ou não. Você tem um monte de outras circunstâncias que precisa averiguar, né, para dizer se foi ou não, né? Então, o que a gente sabe é que teve esse esperma lá. E quase zero a possibilidade de que não seja o sêmen dele. Agora, como isso aconteceu, aí a gente tem que circunstanciar com outros indícios para dizer se teve uma violência sexual ou não. Nesse caso em específico, né? Ele cedeu material genético para fazer essa comprovação, no caso seria? Cedeu, ele na hora que foi interrogado, foi convidado a fornecer material e ofereceu para confrontação o material biológico que foi arrecadado lá no local. De acordo com o delegado, o Luiz Carlos Zora, houve aí uma relação sexual entre os dois, entretanto ele não afirmou ter sido um estupro. Além disso, ela foi levada para a casa dele, não há ali arranhões ou que ele tenha levado ela à força, provavelmente ela foi de livre e espontânea vontade. O Wanderson foi convidado aí pela Polícia Civil e fez aí uma coleta do seu material genético para ver a confirmação ou a comprovação se havia sido uma relação sexual, e isso foi feito, foi confirmado. Agora aí, provavelmente no futuro, haverá também uma simulação desse crime brutal que aconteceu ali no 2º Distrito de Paraná, mais precisamente no bairro Greenville, onde a mulher foi morta e colocada aí dentro do guarda-roupa, já sem as roupas íntimas.